O vídeo de hoje da série 5 é mais histórico do que teológico. Eu sou professor de História do Cristianismo, de História da Teologia, há pelo menos 15 anos. E um tema, ao longo desse tempo todo, tem me chamado muita atenção, que é estudar a história do pontificado, a história dos papas, né? Aliás, é uma instituição mais do que milenar, uma instituição muito interessante e uma instituição que perpassa todos os períodos da história que nós temos para estudar. Desde a antiguidade, embora naquela época a construção do pontificado da igreja fosse diferente do que é hoje, mas passa pela Idade Média, em que o Papa se torna a figura mais importante e poderosa da geopolítica universal daquele momento, principalmente, ou pelo menos no mundo ocidental, até passar pela modernidade e chegar na idade contemporânea. Evidentemente que estudar o pontificado nos leva a entender como essa instituição tem se alterado ao longo de tantos e tantos séculos. E que, claro, a personalidade e as posições que os papas adotaram na Idade Medieval, por exemplo, não tem muito mais a ver com as posturas que se espera de um papa na Idade Contemporânea. É um outro mundo, é um outro cenário, é uma outra igreja e também é uma outra instituição chamada de papado ou pontificado. E na série 5 de hoje, eu quero apresentar para vocês 5 curiosidades sobre o pontificado, sobre o papado, que eu tenho certeza que você vai achar também muito interessante, que eu tenho para lhe apresentar neste vídeo. Mas antes de apresentar essas 5 curiosidades, eu quero me apresentar. Sou o Dr. Jansen Racco, teólogo e historiador. Você é bem-vindo e bem-vinda aqui no meu canal e, claro, está convidado e convidada a se inscrever no canal, ativar as notificações para ser avisado sempre que um vídeo estrear por aqui, que uma live começar por aqui. E também eu quero te convidar a se tornar membro do meu canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem benefícios muito especiais. Tem acesso a conteúdos exclusivos, tem acesso a cursos exclusivos que breve vão estrear para os membros do canal, tem desconto em todos os cursos online que eu faço e também você participa de sorteios imperdíveis todos os meses. Para se inscrever no canal é muito simples. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Se você acessar esse link, você será direcionado para a página em que faz a sua inscrição como membro desse canal e você vai ver como é fácil e por uma parcela bem pequenininha você ajuda esse canal a crescer, a se desenvolver e tem vários benefícios que com certeza vão valer a pena, não tenha dúvida disso. Vamos lá para a apresentação das 5 curiosidades que nós separamos para esse vídeo sobre o pontificado. E a primeira dessas curiosidades tem a ver com os nomes pontifícios. Eu me recordo que em quase todas as turmas de História do Cristianismo que eu leciono, sempre aparece essa pergunta. Professor, por que os papas adotam outros nomes? De onde começou essa história do Papa adotar um nome que não seja o seu de batismo? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nem sempre foi assim. Houve um tempo em que os papas simplesmente eram conhecidos pelos seus nomes de batismo. Essa tradição começou a ser formada no século VI, quando o eleito para ser o bispo de Roma, para ser o Papa, tinha como nome de batismo o nome de Mercúrio. E Mercúrio é uma divindade romana, uma divindade muito ligada ao paganismo romano, à cidade de Roma na época do Império Ocidental, principalmente. E esse personagem achou que não era condizente com um líder cristão usar o nome de uma divindade romana. Foi então que ele escolheu o nome de João. E como já tinha um Papa João, ele ficou conhecido como Papa João II.
e assim vai dar início a uma longa tradição de que quando um cardeal é eleito para ser papa, não tem necessariamente que ser cardeal, mas tradicionalmente são os cardeais eleitos nos conclaves para serem papas. E a tradição tem mostrado que esse cardeal, ao ser eleito papa, ele escolhe um nome de pontifício, e esse nome de pontificado vai dizer muito sobre a liderança que ele quer produzir para a igreja. Primeiro porque esse nome revela uma linha que ele vai seguir no seu pontificado, se mais conservadora, se mais aberta, se mais dialogal. E a escolha do nome, além de dar a tônica do pontificado do Papa recém-eleito, também tem como objetivo homenagear o santo que leva esse nome e também o seu antecessor de mesmo nome. Por exemplo, Joseph Ratzinger, quando foi eleito Papa, escolheu o nome de Bento XVI. E ele não só estava homenageando São Bento de Núrcia, como também estava homenageando o Papa Bento XV, que foi Papa na época da Primeira Guerra Mundial e que deu uma contribuição importantíssima do ponto de vista interno para a própria estrutura da Igreja, e essa era uma das tônicas adotadas pelo Papa Bento XVI. Então, é importante a gente se lembrar que o último Papa a usar o nome de batismo foi o Papa Marcelo II, e que a partir do século VI, principalmente, a tradição de se escolher um nome de pontificado passou a ser cada vez mais forte e hoje ela é consolidada. A segunda tradição que eu quero falar um pouquinho nesse vídeo é sobre a origem de conclave. Da onde vem esse termo, da onde vem esse princípio de conclave? Nem sempre os papas foram eleitos pelo colégio de cardeais, pelos cardeais eleitores, né? Aqueles cardeais que têm até 79 anos de idade e que são eleitores numa possível sucessão pontifícia. Houve um tempo em que a própria população romana escolhia o seu bispo e, consequentemente, o patriarca do Ocidente, né, que é o Papa. Isso foi mudando ao longo do tempo, né, até que na Idade Medieval, no século XIII, houve uma necessidade de uma sucessão pontifícia e os cardeais entraram num verdadeiro impasse. Um impasse tão sério, tão grande, que levou 2 anos sem ter definição de quem seria o novo Papa. A população, tanto quanto revoltada com aquele atraso, com aquela demora muito grande, resolveu trancafiar os cardeais dentro do palácio em Roma e só permitiria que eles saíssem de lá quando chegassem a um acordo e escolhessem um nome de consenso para ser o novo Papa. Daí vem a expressão conclave, ou seja, com as chaves, porque eles foram trancafiados e presos a chaves lá dentro, e a comunicação que eles tinham com o lado externo era através da fumaça. A fumaça, se for negra, significa que ainda não houve uma definição do novo Papa. Se a fumaça for branca, significa que houve um consenso e que um novo Papa foi eleito. E assim foi criada a tradição do conclave e a tradição do processo de comunicação externa dos cardeais para dizer se um Papa foi ou não eleito naquela reunião. A terceira curiosidade sobre os pontificados, que mais vem à tona, né, e que aparece nas aulas de história do cristianismo, é sobre os nomes pontifícios mais adotados. E, para nossa curiosidade, o nome mais adotado pelos papas foi o nome de João, que foi adotado 21 vezes, embora o último João foi o João 23. Mas é importante também a gente dizer que nem sempre na história dos pontificados essa contagem foi corretamente feita, né? Então, por exemplo, nós nunca tivemos um Papa João 20, do 19 pulou para o 21. E o nome João continua sendo até hoje o nome mais adotado pelos papas ao longo da história e foi adotado 21 vezes, o mais recente
foi o Papa João XXIII, que foi Papa entre 1958 a 1963. Os segundos nomes mais adotados foi Bento e Gregório, que foram adotados 16 vezes. O último Gregório foi no século XIX. E o último Bento, até o momento, foi o Papa Emérito Bento XVI, que foi eleito Papa em 2005 e que foi Papa até o ano de 2013, quando renunciou ao cargo. Depois vem o nome Clemente, que foi adotado 14 vezes, e depois os nomes Inocêncio e Leão, que foram adotados 13 vezes. Esses são os nomes mais adotados de Papa, e também vale a pena uma curiosidade que cerca de 40 papas escolheram um nome único, que ninguém adotou anteriormente ou posteriormente. O primeiro Papa a usar um nome composto foi o Papa João Paulo I, em 1978. E logo depois, o seu sucessor também escolheu um nome composto, João Paulo II. São os dois únicos casos até o momento de nome composto. E o Papa Francisco, atual Papa, é o primeiro até então a escolher esse nome ligado a São Francisco de Assis. Possivelmente, depois dele, teremos o Papa Francisco II, terceiro, mas até o momento ele é o único a adotar o nome de Francisco. Em quarto lugar, também, a curiosidade da tiara papal, cuja imagem vai aparecer aqui no cantinho. Até o início da idade contemporânea, né, até a década de 60, 70, os papas eram coroados com a tiara papal. A tiara papal é uma coroa tríplice e, muito provavelmente, uma coroa tem a ver com o poder temporal, outra com o poder espiritual e, possivelmente, uma terceira com o poder militar, uma vez que na Idade Medieval, quando a tiara foi feita, o Papa reunia esses poderes em torno de si. O Papa era coroado com essa tiara e usava periodicamente a tiara papal ao longo do seu pontificado. E o último Papa a ser coroado com a tiara papal foi o Papa Paulo VI, que usou apenas na sua coroação e depois leiloou essa coroa, essa tiara papal, e doou o dinheiro para obras de caridade. O seu sucessor, o Papa João Paulo I, foi o primeiro a não usar mais a tiara papal na coroação, e essa tradição tem sido seguida pelos seus sucessores, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. E, por fim, a quinta curiosidade sobre os pontificados desse vídeo é sobre os maiores e menores tempos de pontificados da história. Até hoje, o maior pontificado da história ainda é do Papa Pio IX, e provavelmente é um recorde muito difícil de ser batido, uma vez que os papas têm sido escolhidos numa idade, depois dos 60 anos, 70 anos, e o Papa Pio IX foi Papa durante 31 anos, mais do que 31 anos, entre 1846 a 1878. Foi Papa por mais de 31 anos. O segundo pontificado mais longo foi de João Paulo II, que foi Papa por mais de 27 anos, entre 1978 a 2005, primeiro Papa do terceiro milênio, do primeiro Papa do século XXI, e o terceiro maior pontificado da história é de Leão XIII, que foi Papa entre 1878 a 1903, o primeiro Papa do século XX, que governou a Igreja por mais de 25 anos. Os pontificados mais breves, os mais curtos da história, estão pela ordem. Urbano VII, em 1590, foi Papa por apenas 12 dias. Depois, o Bonifácio VI, em 896, foi Papa por 15 dias. E depois, Celestino IV, em 1241, que foi Papa por 16 dias. Também vale citar, como curiosidade, o Papa João Paulo I, eleito em 1978 e chamado de Papa Sorriso pela sua simpatia, pelo seu carisma,
e que foi escolhido papa razoavelmente jovem e que governou a igreja por apenas 33 dias, vindo a falecer de um ataque cardíaco fulminante, pouco mais de um mês depois da sua eleição. Então, essas são algumas curiosidades sobre os papas, sobre a história do pontificado. Para quem quiser conhecer com mais detalhes sobre essa longa e interessantíssima história, eu sugiro esse livro, Os Papas, da editora Loyola, de Richard McBrien. É um livro muito interessante, muito completo, volumoso, e que vai ajudar você a conhecer bem mais sobre esse assunto, sobre o assunto da história dos pontificados. E nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, de mais uma série 5. Não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo e sem se inscrever nesse canal. Sua inscrição será muito bem-vinda por aqui. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo vídeo deste canal.